Meu nome é Buguno e esse é o Job do Dia. O job do dia de hoje é sobre... Tipografia. Então vamos falar de Isso, fontes. vamos. Vamos falar de fontes. Estudar a relação de tipografia quanto ao uso dela especificamente. Uma fonte ela tem uma série de pesos, né? Você tem desde o light até o extra bold, extra black, dependendo de algumas fontes. Você tem uma preocupação com os espaçamentos entre as letras, entre as palavras em si. E quem acaba estudando um pouquinho disso acaba utilizando melhor esse tipo de coisa, principalmente na área editorial. Para a área de criação, para a área de marcas, poxa, que tipo de fonte que eu vou utilizar? Eu vou desenhar uma fonte para uma marca ou vou utilizar algo que já esteja pronto. E estudar esse tipo de coisa é o que vai agregar um valor, um diferencial para o seu trabalho. Vai estudar o construtivismo russo, que tem uma questão de colagem, essa replicação ali naquele momento. Eu vim estudar poesia concreta, Augusto de Campos, trabalhar com a expressividade da fonte e junto com isso o próprio layout, a montagem que ela faz ali. O que tem na mesa? A Ellen Lupton, né, com Pensar com Tips, ela traz um panorama primeiramente histórico, né, com características que as letras tinham naquele momento, né, se você for pensar em iluminuras, tudo sobre como funciona a fonte, né, os espaços que ela tem, como é a fonte propriamente. Então você pensar em ascendentes, em descendentes, em oco, versalete, posteriormente como é que funciona a questão de texto, para você montar uma mancha gráfica ali dentro do seu livro, da sua revista. Você pega uma página como essa aqui, né, que é a mesma frase e cada uma delas está com uma fonte. Você vai ver que cada uma delas tem um peso, cada uma delas tem uma extensão aqui. Então, quando você vai pensar em mancha gráfica, você vai pensar sempre na sua página enquanto preto e branco. Como é que eu vou escolher uma fonte para eu compor um livro? E esse livro, à medida que eu vou diagramando ele pode ficar mais pesado, se eu utilizar, por exemplo, uma fonte com um bold, um negrito, né? Então vai ficar uma página mais escura. Como eu posso utilizar também uma fonte light, uma fonte mais leve, e minha página vai ficar mais clara. Como é que isso funciona para o meu leitor, no caso? Uma página muito escura, ela se torna mais cansativa. Sim. Então, dependendo do texto, do conteúdo que eu estou colocando ali, essa pessoa vai ler 5, 10 páginas, ela vai estar cansada de colocar uma fonte mais leve, muito provavelmente essa pessoa vai conseguir ler mais páginas. Os mesmos textos feitos com tipografias diferentes, né, com fontes diferentes. Então você vê que a relação de tamanho, espaçamento que ela tem, a entrelinha que ela tem, como muda a sua percepção. Fonte que eu vou usar? Um livro que é para falar sobre tecnologia, é muito melhor eu pegar uma fonte moderna. Quanto mais fontes você conhecer, melhor, né, para você ter uma diferenciação nos seus trabalhos, né? Pessoas que preferem escolher sempre a Helvética, por exemplo. Certo. A Helvética é um clássico. Tem até um site, né? Try Helvética, né? Exatamente. Use Helvética que não tem erro. Mas você vai usar sempre Helvética, sabe? Ela pode ser utilizada como negrito, né? O bold, itálico, o light dela, tamanhos, os contrastes dela. Mas é Helvética. Você pega e sai da Helvética e vai usar uma Universe, né? Que é do Frutiger. Quando ela surgiu, as pessoas taxaram ela como a nova Helvética. Por quê? Porque é uma Helvética melhorada, né? O Adrian Frutiger foi atrás de criar uma fonte, segundo uma necessidade dele de sinalização ali no caso, que tem características similares à Helvética, por ser uma escola suíça, mas que começou a trazer características do Adrian Frutiger. As fontes têm nomes, têm história e têm autores, né? Não é assim, elas não apareceram do nada, o computador foi lá e criou a fonte, né? Na verdade, ela está no digital, mas ela começou antes do digital, né? Exatamente. No artesanal. Você assistiu lá o Tipografia com Aleph, né? Que é o artesanal sim, mesmo lá, sim. né? A que é um processo artesanal. bem Gutenberg. Tem uma frase lá que eu achei bem interessante. Ele falou assim, né? Que os erros são valorizados quando a coisa é mais artesanal. Você acha que no digital isso se perdeu? Os erros são valorizados ali por causa do processo. Isso. Né? Uhum. Então, cara, se sair levemente torto, você pensa nessa própria capa aqui, né? Sim. É uma capa feita em serigrafia, né? Com aquele estilo meio de lambe-lambe. Se você pegar esse livro e você for numa livraria e vai ter uma série de livros como esse, você vê que eles são levemente diferentes, né? Porque o processo é um processo artesanal, não é um processo mecânico como esse aqui. Esse daqui dificilmente você vai ter capas diferentes. Por ser um processo artesanal, acaba se tornando um processo artístico também. É como você trabalhar com aquarela, por exemplo. Você vai ali trabalhar com uma de tinta, a partir do momento que você jogou uma tinta e sobrepôs com outra cor, ela vai pegar e vai se permear ali no meio, vai se misturar e não tem controle. Sim. Então, é uma das técnicas que eu mais gosto por ter essa expressividade.
Esse livro aqui, cara, é a Bíblia da tipografia. É o beabá mesmo da tipografia. Você vai entender como é que ela funciona e principalmente a parte para criar fontes, de você pensar no desenho da fonte, né? Então, como é que eu vou desenhar essa letra? Essa revistinha aqui que também é da minha época de faculdade, né, a Topografia, que é para falar sobre tipografia brasileira, né? As pessoas hoje elas falam muito sobre legibilidade. O que é a legibilidade? É você conseguir se apropriar da mensagem que está ali, né? Sim. Do signo mesmo. Então você pegar aqui, por mais diferente que seja essa letra, você consegue ver que está escrito topografia. A leiturabilidade diz respeito ao conforto que aquela fonte tem para favorecer a sua leitura. Ah, não, peraí. Oi, Ju. Falando sobre tipografia aqui. Nossa, aqui tá frio. Tá frio. Comic Sans. Tudo, é a grande vilã, todo mundo odeia. Ah, maldita Comic Sans, fonte nojenta, feia demais e tal. Tudo que é pensado enquanto tipografia, existe um porquê, existe uma razão de ser, né? Exatamente. Então, como você mesmo falou, cara, qual foi a origem da Comic Sans? Era de tentar humanizar um sistema operacional, aproximar, por empatia, o ser humano. Então, o que eu faço? Criei um mascote, que é aquele clipezinho que batia na tela. Isso, tinha um cachorrinho, né? antes. Tinha o cachorrinho, você podia escolher vários, né? É. E aí colocava aquela fonte, que ela tem características mais humanas. E aí todo mundo pega e olha e fala, cara, que fonte terrível, feia demais. Por quê? Porque ela veio como um padrão no Word, né? E aí todo mundo queria escrever textos com aquela fonte e, cara, é terrível. Em contrapartida, eu já vi pôster que é contra a exploração do trabalho infantil. E esse pôster foi feito com Comic Sans e ficou formidável. Por quê? Porque tem a ver com aquilo lá. É óbvio que você poderia ter utilizado outra fonte, tirar esse mimimi da Comic Sans e tal. Mas ficou um trabalho super bem feito, super bem executado, assim. Sim. Né? Até um Então, contraponto entre inocência e... Exatamente, porque ela tem essa característica de ser mais infantil mesmo. Então a pessoa pegou e usou com maestria aquilo. A Comic Sans, ela não é uma vilã. Ela é uma vilã quando ela é mal utilizada. Como qualquer outra fonte pode se tornar vilã. Buga, então para fechar, eu quero que você fale um pouco aqui. Você fez uma exposição aqui em Foz do Iguaçu. O Rodrigo ele tem conversado comigo para montar uma fanpage, criar um site mesmo para Rodrigo? essa exposição. Rodrigo, você, parabéns. Você é o Rodrigo Guedes. Estou acostumado com Guedes aqui, né? Obrigado. Ele é o Rodrigo Guedes, ele é o idealizador do Job do Dia. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado, cara, fiquei emocionado. Eu e vários amigos teus, né? Que a gente tá te enchendo o saco com isso já faz um tempo. O pessoal quer que eu faça camisa. Eu tô fazendo os posters realmente, porque a exposição aqui é uma exposição local, feita no Sesc aqui em Foz. Ali a gente tinha pilhas que as pessoas, ali os visitantes da exposição, eles poderiam pegar. E hoje, por uma questão de logística, eu tô vendendo, né? Isso. Porque eu não tenho mais esses exemplares aqui. O pôster desse é feito com um tipo de fonte diferente, é um desenho feito com uma fonte diferente, é isso? Exatamente. E sempre trabalhando o quê, né? Com o próprio desenho da fonte e o que a fonte oferecia para mim enquanto desenho mesmo. Então, Corujinha. Aqui, né? Uma corujinha. E aí eu peguei uma série de elementos ali da fonte para criar aqui a árvore, criar o espaço mesmo, né? Aqui no caso é a tipografia sempre em alt type, né? Aqui em caixa alta. Battista Bodoni, né? O italiano. Bodoni. Aqui uma série de vírgulas, as setinhas mesmo, e aqui são os tios, né? Tinha essas referências, como eu falei, do Elis Boy Haroldinho, o próprio David Carson, Fascinante, de cara. elemento tipográfico apenas para criar uma forma que as pessoas percebem, por mais que ela seja estilizada. Então você olha isso daqui e fala, pô, é um leão. Claro. Não tenho dúvida de que é um leão, né? Bem como você pega aqui, você vê esse mariachi, né? Sim. E você pegar aqui, você vê essas Montanha, montanhas, né? Fonte traz características, né? E as características elas podem ser transmitidas de acordo com a mensagem. Trabalhar com esse tipo de expressividade mesmo dentro da exposição. Os textos que eu coloquei ali, eles traziam à tona isso, né? A pessoa perceber que fonte traz características, né? E as características elas podem ser transmitidas de acordo com a mensagem que você deseja passar ali. Sabe, de uma maneira que fosse mais artística mesmo, que pudesse trazer esse valor artístico no sentido de ilustração, né? Vale a pena citar que foram pessoas com quem eu mandava os esboços, que ela falava, putz, muito legal isso daqui, né? Como o Sérgio Bergossi, que é um cara que sempre me cede fontes, o Marcos Mazei, que trabalhou com uma fonte inspirada no Escher, né? Que é a perspectiva impossível. Trazem esse know-how, que são pessoas que estão criando fonte efetivamente, né? Estão pensando nisso. E são designers também, com que você pode trocar ideia, né? O próprio Alex Leak, num sentido de ilustração. Você pegar e mostrar, o cara virar e falar, meu,
isso aí tá uma bosta, faz de novo, Sim. entendeu? Uhum. E quando tá bom, o cara vem e fala, putz, ficou excelente, cara, parabéns, é isso daí mesmo. Você deve ter hoje, quer seja trabalhar como designer gráfico, como tipógrafo, como publicitário, é você ter uma grande teia de amigos que possam agregar valor pro seu trabalho, né? Buscar essas referências e beber nessas fontes, né, para você agregar valor no seu trabalho mesmo. Né? Literalmente beber nas fontes. Né? Pô, cara, vamos finalizar aqui que senão... Então esse é o Buguno. Uma pauta. Eu falo Buguno Almeida, ele odeia. Né? Não, então, 3 coisas importantes para falar para vocês. Primeiro que... valeu aí, Buguno. Buguno é um grande amigo aí, né? E design me ensina muita coisa. Mas o Buguno, o job do dia, ele vai... Eu estou reformulando meu site, ele está reformulando de novo, colocar coisas lá para ver. Isso. Né? Siga o Buguno no Facebook, siga o Job do Dia no Facebook também, siga o Job do Dia aqui. Me cobrem para eu colocar esse site sobre tipo arte no ar logo, colocar lá caneca, camiseta e pôster. Vai ter um monte de coisa para comprar lá, né? Ele pretende ser o novo... Como é que é o nome mesmo? Pintor lá? Não, Romero Brito não. O Romero Brito das Fontes, não, brincadeira, gente. Mas é um trabalho bem legal, bem bacana. E, cara, tinha coisa importante para falar aqui, peraí, deixa eu lembrar. Seguinte, a partir de agora o Job do Dia ele vai ter 2 canais. Tem esse aqui que vocês acompanham e vai ter um canal Job do Dia, onde você vai ver o vídeo completo no Job do Dia. Isso. Então você pode todos os erros de gravações, erros de gravações, falando palavrão, exatamente, eu gaguejando, falando o nome de tipógrafo errado. Essas coisas todas vai estar tudo lá. Optima é do Frutiger, cara, coitado do Frutiger, coitado, cara. Acabou de falecer, Godspeed. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido aí. Isso. Sigam a gente. Vou colocar em algum lugar aqui embaixo, em cima aqui os links. E é isso. Valeu. Facebook aqui para o povo entrar em contato contigo. Isso. Né? Se você tiver um site, coloca aqui também e tal. Aqui do ladinho, aqui.